Os irracionais não podem ser colocados na forma de fração. Olá galera, muito bem-vindo ao canal Mistérios da Razão. Hoje a gente vai ver um pouco de divisão euclidiana. Vou mostrar para vocês aí como fazer essa divisão. Por isso eu peço para vocês aí, se liga nesse vídeo, deixe seu like aqui no canal e se você não for inscrito, se inscreva, beleza? Então bora lá. A forma geral da divisão euclidiana é o que você observa aí, A dividido por B, né? Então nós temos a letra A que está fora da chave e a letra B que está dentro da chave. A é chamado de dividendo, né? O B que você vê aí dentro da chave é chamado de divisor. O Q, que é o resultado, é chamado de quociente, né? E o R é o resto, ok? Então vamos aí para esse primeiro exemplo, onde o dividendo, que é o número que está fora da chave, é menor do que o divisor, beleza? Quando existe uma situação assim, você pergunta, nesse caso aí nós temos o 1 dividido por 10. Então eu faço a pergunta, 1 dá para dividir para 10? E a resposta é não. Então o que a gente faz? Coloca um 0, né, ao lado do 1, né? E esse 1 se transforma em 10. Como esse 1 está se transformando em 10, a gente deve colocar 0 e vírgula, conforme está mostrando aí no exemplo. Por isso a gente novamente faz a pergunta, 10. Agora nós não temos mais 1, temos o 10, né? Então perguntamos, 10 dá para dividir por 10? E dá, né? Se você olhar, 10 dividido por 10 é 1, né? Você tem 10 balas e divide para 10 pessoas, você dá uma bala para cada pessoa, certo? Então você coloca 1 aí embaixo, né? Agora você pega esse 1, multiplica por 10 dentro da chave, né? Você faz 1 vezes 10, esse 10 que está dentro da chave, né? E o resultado é 10. Então você vai pegar esse 10, né? E vai colocar embaixo do dividendo, né? E aí vai subtrair, né? A gente vai ter 10 menos 10, né? E vai ser esse resultado igual a 0, que é o resto da divisão. O resultado da divisão, que a gente chama de quociente, é o 0,1. Beleza? Então tá aí esse primeiro exemplo para vocês, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Bem, pessoal, o próximo exemplo é semelhante ao exemplo anterior, só que ao invés de 2 números dentro da chave, ou melhor, ao invés de 2 dígitos dentro da chave, nós temos 3 dígitos dentro da chave, beleza? Então vamos ver como que faz essa divisão. E o procedimento para fazer essa divisão é muito parecido com o do primeiro exemplo. Você faz a pergunta, 1 dá para dividir por 100? Não dá para dividir por 100. Então o que você vai fazer primeiramente? Você vai colocar um 0, né, ao lado do 1 e vai colocar 0 e vírgula, né, embaixo da chave, ok? E aí você faz a pergunta novamente, 10 dá para dividir por 100? Também não dá. Então enquanto não der para dividir, você tem que ir acrescentando 0, certo? Nesse caso o 10 não dá para dividir para 100. O que você vai fazer então? Você vai colocar mais um 0 ao lado do número que agora é 10, né? E você vai colocar mais um 0 aí embaixo da chave à direita da vírgula, beleza? Aí você faz a pergunta novamente. O 100 dá para dividir por 100? E a resposta é, dá para dividir, né? Então, essa divisão 100 por 100 é igual a 1. Aí você pega esse 1 e coloca aí embaixo da chave, né? À direita do 0, ok? Conforme é mostrado na ilustração aí no exemplo. Pessoal, esse vídeo aqui, a aula está sendo um pouco mecanizada no sentido de que eu não estou dando muitas informações a respeito da teoria da divisão euclidiana, né? Então eu sugiro a vocês que procurem nos livros didáticos, né, na literatura, né, a respeito um pouco da teoria da divisão euclidiana, né, para você entender mesmo como funciona a divisão, no sentido de entender mesmo fundamentalmente a divisão. Aqui o objetivo é você entender um pouco do algoritmo, né, de como funciona você realizar esse cálculo, tá bom?
Então fica aqui essa dica. Bem, pessoal, agora continuando esse processo aí, nós temos aí, achamos o 0,01. Esse último número você vai multiplicar por 100, né? Ou seja, esse 1 aí é fora da chave, você vai multiplicar por 100, né? E você vai ter 100. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse resultado, que é o 100, e vai colocar embaixo do dividendo, né? E aí você vai subtrair. Quem é o dividendo? Não é agora o 100? Você vai pegar então o dividendo menos esse produto que foi 1 vezes 100, que deu 100, e você subtraído dá 0, conforme está aí no exemplo, ok? E com isso a gente termina esse exemplo aqui, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Bem, pessoal, nesse exemplo aqui a gente vai tratar divisão, onde o número que está fora da chave é maior do que o número que está dentro da chave, ou seja, o dividendo é maior do que o divisor, ok? Pessoal, então para dividir o 24 por 6 é o seguinte: existe dentro da chave um número com apenas um dígito, certo? Então, o número fora da chave sendo 2 dígitos, você vai também pegar apenas um dígito, é sempre o primeiro dígito, né? Então o 24 é formado por 2 e por 4, que são 2 dígitos. Você vai pegar o primeiro dígito, porque dentro da chave só tem um dígito. Então você vai pegar o 2, né? Que é o primeiro dígito. Porém o 2 é menor do que o 6. Então toda vez que o dígito que você pegar for menor do que o número que tem dentro da chave, né, você vai pegar no número de fora, você vai pegar o próximo dígito. Nesse caso é o 4. Então você vai, ao invés de pegar só o 2, você pega o 24, certo? E aí você faz a pergunta: 24 dá para dividir por 6? Agora dá, né? Então qual é o número que multiplicado por 6, né, dá 24? Observe que a gente está fazendo a conta inversa, né? Então, para você saber qual é o resultado de 24 dividido por 6, você vai lá na tabuada do 6 e vê qual é o número que multiplicado por 6 dá 24. E aí a gente fazendo essa consulta, né, observa que o número que multiplicado por 6, que é 24, é o número 4. E aí você pega esse 4 e coloca debaixo da chave, beleza? E esse é o resultado dessa divisão, simples assim. É claro que para finalizar essa divisão, precisamos achar o resto, né, da divisão. E para isso, a gente pega o 4 e multiplica por 6, né? Ou seja, pega o resultado, que é o 4, e multiplica por 6. E dá 24. E aí, pegando o dividendo e subtrair o 24, nós temos o 0, que é o resto. Lembrando que a conta de divisão, quando você vai fazer o cálculo da divisão exata, ela só termina quando o resto for 0, ok? Quando você tem uma divisão em que o resultado é uma dízima periódica, você nunca vai conseguir obter o resto 0. Mas você vai perceber quando essa divisão é uma dízima periódica. Você vai começar a perceber que o resto começa a se repetir, ok? E aí quando esse resto começar a se repetir, então você vai perceber que essa divisão é uma dízima periódica, ok? Agora vamos para o próximo exemplo. Bem, o próximo exemplo aí é o 28 dividido por 5, né? E aí é aquela regra: você tem um número com um dígito dentro da chave, que é o 5, e você tem um número com 2 dígitos fora da chave, que é o 28, né? Formado por 2 e 8, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se existe um dígito dentro da chave, inicialmente você pega um dígito do número que está fora da chave, certo? Nesse caso, o primeiro dígito também é o 2, ok? E aí faz a pergunta: 2 dá para dividir para 5? Não dá para dividir para 5. Então, você pega o próximo número, que é o 8, formando o 28. E aí sim, o 28 dá para dividir para 5, certo? Aí você consulta a tabuada, lá na tabuada do 5, certo? Você vai lá e observa qual é o número que multiplicado por 5 dá mais próximo de 28. E é o 5, né? Então, você tem como resultado o 5. Precisamos determinar o resto dessa divisão, né? Então, para isso, a gente pega o resultado, que é o 5, multiplica pelo divisor, né, que é o número que está dentro da chave, que também é o 5. Então, 5 vezes 5
dá 25, certo? Esse 25, né, você coloca embaixo do dividendo, né, que é o 28. Aí você faz a conta de menos, 28 menos 25. Nós temos como resto 3. Aqui trata-se de uma divisão exata, né? O meu objetivo é chegar a uma divisão exata, então tem que continuar a conta. Lembra que para divisão exata, o resto tem que dar 0, exceto no caso de uma divisão que vai dar uma dízima, ok? Então a gente vai continuar a conta aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pergunta novamente. 3 dá para dividir para 5? E não dá, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um 0, né? E ao lado do 3, ao lado direito de 3, e uma vírgula ao lado direito de 5. E aí nós temos o 30 dividido por 5. E fazemos a pergunta: 30 dá para dividir para 5? Tá, né? E consultando a tabuada do 5, a gente observa que o número que é multiplicado por 5 e que dá 30 é o número 6. Então a gente coloca o número 6 aí embaixo da chave. Agora vamos determinar o resto. Para isso a gente pega o 6, multiplica por 5, né? E 6 vezes 5 é 30. E conforme você observa aí, 30 menos 30 é igual a 0. Então nós temos o resto 0, né? E o quociente, que é o resultado da divisão, 5,6. Ok? E nós temos aí uma divisão exata, 28 dividido por 5 é igual a 5,6. Ok? Com isso vamos para o próximo exemplo. Para esse novo exemplo aqui, você perceba que dentro da chave nós não temos mais um dígito, agora são 2 dígitos, né? Essa é a divisão de 88 por 42 e vamos então observar como que é feito o cálculo de divisão, né, com 2 dígitos dentro da chave, ok? Perceba que se dentro da chave o número é formado por 2 dígitos, né, fora da chave, pessoal, você tem que pegar 2 dígitos conforme indica aí o exemplo com esse rabisquinho vermelho em cima dos números aí, tá bom? Feito isso, se faz a pergunta: 88 dá para dividir para 42? Dá para dividir, ok? E a gente vai ter que fazer por tentativa. Você multiplica primeiro por 2, né? E a gente vê que na primeira tentativa já dá. 2 vezes 42 é 84. Se você pegar o 3, observa que 3 vezes 42 já passa de 88, né? Então a gente fica com 2, beleza? Então você tem que fazer por tentativa, tá bom? Se eu pegar 1 vezes 42, daria 42. Então tá muito longe do 88. Então eu peguei o 2, né? Que 2 vezes 42 dá 84, tá muito próximo de 88. Né? Se eu pegar o 3, passa de 88. Então o melhor valor para mim é o 2 mesmo. Bem, agora subtraindo o dividendo, que é o 88, do 84, a gente vai ter o número 4, né? Como o resto aí. Só que lembra, a gente tem que continuar essa divisão, certo? E para isso eu coloco 0 à direita de 4, certo? E nós temos 40. E fazemos a pergunta: 40 dá para dividir por 42? Não dá, certo? Não dá. Então é necessário acrescentar um outro 0, né? E esse 40 vai virar 400, ok? E a gente vai colocar uma vírgula à direita de 2 e também um 0, certo? Porque a gente está acrescentando 2 zeros aí, está se transformando em 400. Então é necessário que a gente coloque uma vírgula e um 0, né? Para que a gente tenha aí uma balança entre o resto e o quociente, tá bom? Então vamos continuar. Aí você deve estar se perguntando: professor, mas quando que eu preciso colocar um 0, né, antes de colocar o número? Olha, por exemplo, nessa questão aí nós tínhamos o 4, né? E aí eu perguntei uma vez, o resto foi o 4. Aí eu fiz a seguinte pergunta: o 4 dá para dividir por 42? Não dá. Aí o que aconteceu? Eu coloquei o 0, o 4 virou 40, né? E coloquei uma vírgula. E aí eu perguntei novamente. Observe que eu já estou perguntando pela segunda vez: o 40 dá para dividir por 42? Não dá. Então se você pergunta pela segunda vez, né, e você não consegue fazer a divisão, então você precisa colocar um 0 novamente, né, para perguntar uma terceira vez, né, você precisa então acrescentar, além do vírgula, um 0 antes de perguntar pela terceira vez, né? E essa terceira vez vai dar certo a divisão. Você vai conseguir fazer a divisão. Se caso não
der para fazer a divisão, você vai perguntando se dá para fazer a divisão, né? E se não der para fazer a divisão, você vai acrescentando zeros, ok? Até chegar o momento em que você consiga fazer a divisão, beleza? E nessa terceira vez que eu faço a pergunta, né, se é possível fazer a divisão, eu tenho 442 e é possível sim fazer essa divisão. Fazendo as tentativas, você pode pegar o 8, multiplicar por 42 para ver se chega próximo de 400. Você pode pegar o 7 para ver se chega próximo de 400. Aqui nesse caso, o valor que chega mais próximo do 400 é o 9. Então o resultado é 9. Por quê? Porque 9 vezes 42 é 378. Se eu colocar 10, por exemplo, vai passar de 400. Porque 10 vezes 42 dá 420. Então só pode ser o 9. Fazendo 400 menos 378 dá 22. Bem, a gente tem que continuar a conta. Para continuar a conta, o que a gente tem que fazer? Aquela pergunta, né? 22 dá para dividir por 42? Neste caso, não. Então, o que eu faço? Acrescento um zero, né? O 22, e ele se transforma em 220. E aí a gente faz novamente a pergunta. 220 dá para dividir por 42? Dá. O resultado é 5, ok? E aí você pega... Para obter um novo resto, você faz 5 vezes 42. 5 vezes 42 dá 210. E aí você coloca esse valor embaixo do 220 e faz 220 menos 210, que dá 10, que é o novo resto. Prosseguindo, você coloca um zero ao lado do 10, né, tornando 100. E você faz a pergunta: 100 dá para dividir para 42? Dá, né? O valor mais próximo é o 2, ok? Porque 2 vezes 42 dá 84, certo? 3 vezes 42 já passa de 100, então não pode. Então o que resta é o 2. Então eu coloco o 2 lá debaixo da chave, ok? E faço a multiplicação por 42 para obter o meu próximo resto, que é 16, ok, pessoal? E essa conta eu vou parar por aqui, mas você pode continuar aí como um exercício, tá bom? Eu não vou continuar aqui no vídeo, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo, tá, pessoal? Então fica aí como exercício, como para você praticar. Quem tiver a paciência de resolver, de fazer essa divisão, vai perceber que a partir da sexta casa decimal, o resto vai começar a se repetir. Então você vai ter uma dízima periódica. Na realidade, o resultado dessa divisão é uma dízima periódica. Então fica aí para você fazer, tá? E você perceber o que acontece com essa divisão, beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Bem, pessoal, esse é o segundo exemplo com divisor com 3 dígitos, né? Então a gente vai fazer uma divisão onde o número que está dentro da chave tem 3 dígitos, ok? E como que você faz esse procedimento? Não é diferente dos outros exemplos, ok? A única coisa que você tem que fazer de diferente é o seguinte: dentro da chave tem 3 dígitos, certo? Então fora da chave você tem que pegar 3 dígitos. Aí pegou esses 3 dígitos, você pergunta: esse número que é o 225 dá para dividir por 200? Nesse caso aqui dá, né? Se não desse, né, o que tem que fazer? Você tem que pegar o próximo dígito, certo? Mas nesse caso aqui dá para realizar a divisão. Então a gente vai pegar o 225 e dividir por 200, que o número mais próximo dessa divisão é 1, certo? Porque se eu pegar o 2, né, e multiplicar por 200, dá 400. Então o número mais próximo de 225 por 200 é 1, certo? Pois 1 vezes 200, né, é 200 mesmo. E aí você pega o dividendo e subtrai o 200. E aí temos o primeiro resto, que é 25. Feito isso, você abaixa o número 5, né, que faz parte do dividendo. Abaixa o número 5 e o 25 se transforma em 255. E aí a gente faz a pergunta novamente: 255 dá para dividir por 200? Dá. E novamente o resultado dessa divisão, o valor mais próximo é 1, né? E aí a gente pega esse 1, coloca debaixo da chave, né, conforme está aí no exemplo. E aí a gente faz 1 vezes 200, que dá 200, né? E aí a gente subtrai os 200 de 255, conforme mostra aí na ilustração. O resultado dessa subtração é 55, ok?
Agora a gente faz a pergunta que a gente sempre faz. 55 dá para dividir por 200? Não, não dá. Então o que a gente tem que fazer? Colocar um zero ao lado direito aí do 55 e vamos ter o 550. E feito isso, você também deve colocar a vírgula ao lado do 11, ok? Observe que a vírgula foi colocada quando não tinha mais nada para baixar e o resto que sobrou, que era o 55, não dava para dividir por 200. Quando eu fiz a pergunta, 55 dá para dividir por 200? Não deu para dividir, ok? Não tinha nada para baixar. O que eu fiz? Eu coloquei o zero ao lado do 55 para transformá-lo em 550 e coloquei a vírgula ao lado do 11, ao lado direito do 11, certo? Esse procedimento a gente tem que fazer quando acontecer isso. Agora, imagina que agora eu faço a pergunta: 550 dá para dividir por 200? Dá para dividir, certo? Mas se não desse para dividir, o que você iria fazer? Iria colocar a vírgula ao lado do 11, certo? Iria colocar um zero logo depois que colocasse a vírgula, iria colocar um zero ao lado da vírgula, ok? Iria colocar mais um zero, né? Ao lado do 550, transformando ele em 5.500, e aí você iria fazer a pergunta novamente, né, para ver se seria possível a divisão, ok? Mas nesse caso aqui o 550 dá para dividir por 200, né, e é 2, então vamos prosseguir com o cálculo. O 2 você coloca embaixo da chave, né, e agora a gente multiplica o 2 por 200, né, e você tem 400. Esse 400 você coloca embaixo do 550, certo? E faz 550 menos 400, que vai dar 150, ok? Prosseguindo com o cálculo, né? A gente vê aí que 150 não dá para dividir por 200, então a gente coloca um zero ao lado do 150 e teremos um 1.500, né? E aí a gente faz a pergunta: 1.500 dá para dividir por 200? E dá, né? O resultado é o 7, né? 1.500 dividido por 200, o valor mais próximo é o 7. Já está aí embaixo da chave, na ilustração, ok? E aí, a gente faz aquele procedimento. 7 vezes 200, né? Dá 1.400. E esse 1.400 você coloca embaixo do 1.500, ok? E faz a subtração. 1.500 menos 1.400, o resultado é 100. Agora, é o seguinte, eu vou parar por aqui, essa divisão. E eu peço para você continuar, ok? E eu já te dou uma dica, só tem mais uma casa decimal para você chegar, ok? No resultado exato dessa divisão. Só é seguir o procedimento, né, que foi realizado aqui, continua aí, coloca um zero ao lado do 100, você vai ter 1.000, pergunta se é possível dividir por 200, se for você realiza a divisão normalmente, ok? E você vai chegar no último número para que a divisão fique exata, ok? Assim, vamos para o próximo e último exemplo. Nesse último exemplo, pessoal, temos aí mais uma divisão com divisor com 3 dígitos, ou seja, o número dentro da chave tem 3 dígitos, né? E aí a gente deve pegar 3 dígitos também do número que está a parte de fora da chave. Porém, pegando esses 3 dígitos do número de fora da chave, né, do 1625, a gente pegando os 3 dígitos fica apenas 162, que é menor do que 325, portanto não é possível ter uma divisão 162 por 325. Por isso a gente pega o próximo dígito, que é o 5, obtendo dessa forma 1625, que é o dividendo. Prosseguindo com essa divisão, a gente sabe que 1625 dá para dividir por 325. A questão é qual é o número que multiplicado por 325, ou seja, qual o número que vai embaixo da chave, que ao ser multiplicado por 325 dá 1625 ou próximo de 1625. A resposta para essa pergunta é o número 5. 5 vezes 325 dá exatamente 1625. Subtraindo os valores conforme mostra aí no exemplo, 1625 menos 1625, nós temos resto igual a zero. Sabemos que quando o resto é zero, a gente encerra a conta, né? E temos um resultado exato da divisão. Neste caso, o resultado, que é o quociente, é igual a 5, ou seja, o resultado da divisão de 1625 por 325 é igual a 5 e temos resto igual a zero, ok? Então, pessoal, essa foi a aula sobre algoritmo da divisão euclidiana. Espero ter ajudado vocês aí
Espero que vocês possam aí deixar o like de vocês, beleza? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. E eu me despeço por aqui. Até a próxima aula.